Oi, gente, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Como estão vocês? Todos estão bem? Espero que sim. Aqui quem vos está falando é o pregador Luiz Ronaldo. Hoje eu quero trazer aqui uma palavra de ensinamento, uma palavra que vai te ensinar, uma palavra que vai te direcionar para você que tem um colega, um amigo ou uma amiga que ainda não é crente. Você sente o desejo de pregar para ela, você sente o desejo de apresentar Cristo Jesus para ela, mas só que você não sabe como, mas só que você fica se perguntando, mas qual que é o jeito certo? Mas como que eu devo fazer? Então, como eu devo me comportar em relação à pregação, ao apresentar, ao falar de Cristo Jesus para essa pessoa, para um amigo, uma colega, ou para um conhecido, até mesmo você está na rua, alguém pergunta, você tem uma oportunidade de pregar para Cristo Jesus, como apresentar, como eu devo fazer. Então, fique nesse vídeo que eu quero trazer aqui uma palavra de instrução, de ensinamento para você que tem esse desejo, ou você que já passou por isso e você chegou um certo momento que você não soube como se comportar ou como até mesmo se expressar. Mas eu quero trazer aqui uma palavra que vai falar poderosamente, vai clarear o seu entendimento espiritual acerca da pregação e da palavra de Cristo Jesus. Amém? A palavra do Senhor vai nos falar em Marcos, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 16 e 15, que é o ID de Cristo Jesus. Você sabe que o ID de Cristo Jesus não era apenas para missionários que estão fora da nação, que estão em outros países, mas missionário tem que estar, na verdade, a chama missionária dentro de cada um de nós. Porque quando Jesus fala ali em Marcos 16 e 15, como eu já falei em alguns vídeos, não era uma ordem opcional, não era uma opção, mas era uma ordem imperativa de Cristo Jesus. Naquela época, uma ordem de um rei, quando o rei mandava dar uma ordem ou entregar uma mensagem, essa ordem era imperativa, ou seja, ela não poderia, de maneira ou de forma, por hipótese alguma, essa ordem do rei, ela ser opcional, ela ser negada ou até mesmo negligenciada, mas pelo contrário, a ordem de um rei daquela época era imperativa, tinha que ser operada, tinha que ser realizada, ela não podia ser renegada, ela não podia ser negada de forma alguma, amém? E quando a palavra do Senhor fala aqui em Marcos 16, no verso de número 15 em diante, fala, e ele disse-lhe, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se eles beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano. E eles imporão as suas mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Então, depois de ter falado, o Senhor com eles foi recebido no céu, assentou-se à direita, à destra do Pai. Aqui Cristo Jesus, depois dele ter ressuscitado aqui em Marcos 16 e 15, depois de Cristo Jesus, ele ter sido assunto aos céus, ele dar um ensinamento para os discípulos, ele dar um ensinamento, ele manda a ordem para os seus discípulos, e a ordem é, ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Você sabia que você sendo obreiro ou não obreiro, você tendo o cargo ou não tendo cargo, na sua igreja, na sua congregação, aonde você congrega, o seu dever é de pregar o evangelho de Cristo Jesus. Se você é um crente,
se você é um cristão raiz, verdadeiro. Eu não estou perguntando se você é um crente Nutella, que se entristece por qualquer coisa, que chuta o pó da barraca por qualquer coisa. Não, estou falando se você é um crente raiz, verdadeiramente, se você confia nesta palavra, se você verdadeiramente serve ao Senhor Jesus Cristo em espírito e em verdade, se você adora ao Senhor na beleza e na riqueza da sua santidade, se você é um crente que quer verdadeiramente ir morar no céu, o seu dever é de pregar a palavra do Senhor. O meu dever como cristão, como crente, é de pregar, é de anunciar o evangelho de Cristo Jesus a toda criatura, independente se você tem cargo ou não. Mas o meu e o teu dever é de pregar, é de apresentar o reino de Deus, é de apresentar aquilo que Cristo Jesus ele fez na minha e na tua vida. Então o vídeo de hoje, como pregar a palavra de Deus para aqueles que não é crente. Talvez você possa estar pensando, não, talvez tenha uma forma certa, talvez tenha uma palavra certa para não machucar, para não ferir, para não entristecer. Uma certa vez eu, na minha caminhada espiritual, quando a gente tá ali, né, na chama do primeiro amor, você tá sempre ali 24 horas orando, você tá ali sempre naquela intensidade, você quer pregar sempre, você quer sempre buscar ao Senhor. E sempre vem, quando nós estamos novos convertidos, sempre vem aquele desejo de falar daquilo que Cristo Jesus fez nas nossas vidas. E talvez eu estou falando com pessoas aqui, novas convertidas, pessoas que têm a chama missionária, a chama de pregar, de falar do amor de Cristo Jesus para outra pessoa, mas só que não sabe. Eu quero te dizer aqui que a forma certa de pregar a palavra de Deus, de anunciar a palavra do Senhor Jesus Cristo para uma pessoa não crente, a primeira coisa, você tem que ser um exemplo. A sua vida, ela tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Você tem que viver verdadeiramente o evangelho de Cristo Jesus sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque senão, se a sua vida não estiver de acordo com a palavra de Deus, o que você falar, o que você mencionar, as pessoas vão zombar, as pessoas não vão acreditar. Principalmente para as pessoas íntimas, família, colegas, pessoas que te conhecem. Se você não está de acordo, se a sua vida não está respaldada na palavra de Deus, você vai passar vergonha. Então tenha cuidado. A primeira coisa que você tem que fazer, a primeira coisa que você tem que realizar é pregar com a sua vida. A sua vida tem que ser um testemunho para as pessoas olharem para você e dizer, verdadeiramente ele é crente, verdadeiramente ela ou ele teve uma transformação de vida. Eu conheci ele, ele era diferente. Ele agia, ele era explosivo, ele xingava, ele falava muito palavrão, qualquer coisa ele se explodia, chutava o pó da barraca. Mas só que agora ele está transformado, agora ele está calmo, agora ela está mudada, está calma. Ela age agora diferente. A pessoa está pegando, está puxando no pé dela e ela está agindo diferente. Ela agora é uma pessoa transformada realmente pela palavra e pelo evangelho de Cristo Jesus. Primeiro, a sua vida tem que estar respaldada de acordo com a palavra de Deus. Porque tem um escritor, se não me falha a memória, foi Billy Graham. Uma frase que ele fala que nós somos a Bíblia que o mundo lê. Ou seja, o mundo, ele não vai perder o seu tempo lendo palavras. O mundo, ele não vai perder tempo pegando uma Bíblia e ler, e meditar, em estudar, em examinar as Escrituras. Não, ele vai olhar para a sua vida. Eles vão olhar para a minha vida, se nós estamos realmente pautadas nas Escrituras. Então, primeiro, a sua vida, ela tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Se você quer ganhar essa pessoa para Cristo Jesus, se você quer compartilhar das maravilhas, prodígios
e milagres que Deus fez na sua vida, se você quer passar, quer pregar, quer que a outra pessoa que você conhece viva essas experiências, a sua vida tem que ser um exemplo, a sua vida tem que ser um testemunho, para que as pessoas olhem para você e digam, não, esse ou essa é uma verdadeira, é um verdadeiro crente, um verdadeiro servo de Deus. Se não, vão dizer ao contrário, eu quero ser um crente que igual essa irmã, eu quero ser um crente igual o irmão Luiz Ronaldo, Deus que me livre. Não, a vida dele não teve nenhuma transformação, amém? Então, depois que a sua vida for um exemplo, você tem a oportunidade, tem a autoridade de pregar e de falar de Jesus para qualquer pessoa que seja. Depois que você dizer, não, mas depois a minha vida está sendo um testemunho, pessoas já viram transformações na minha vida, eu deixei o pecado, estou tomando a minha cruz e estou seguindo o Senhor Jesus Cristo, eu estou renunciando a mim mesmo. Depois de tudo isso, o que eu devo fazer? Você tem que pregar o evangelho, como falei, Marcos 16:15, como nós acabamos de ler. E o próprio Cristo Jesus falando, ele disse, ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. E aquele que crer e for batizado será salvo. Nós observarmos aqui a palavra, Cristo Jesus nos ensina somente a pregar a palavra. Você e eu, nós não podemos obrigar a ninguém a servir a Jesus. Nós não podemos obrigar a ninguém a ir para a igreja. Nós não podemos obrigar a ninguém a congregar, a ir para a igreja. Mas é somente o meu e o seu dever, é de pregar, é de convidar, é de falar da palavra de Deus. Quem crê e for batizado será salvo. Nós temos que pregar a palavra de salvação, pregar sobre aquilo que Deus fez na sua vida, dar exemplo da transformação que o evangelho de Cristo Jesus, ele realizou na sua vida. E depois fale que Cristo Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, que só ele tem uma alegria verdadeira, a qual a droga, a prostituição, a qual esse mundo não é capaz de nos preencher. Uma certa vez, um homem, Jesus contando uma parábola, que um homem, um fazendeiro, ele desfrutou de tudo, ajuntou várias comidas, vários alimentos no seu reservatório. E ele deita e ele fala, não, agora a minha alma pode descansar e por longos dias eu não vou precisar trabalhar, porque eu tenho fartura. Aí uma voz clama para ele dizendo, louco, louco, se hoje te pedires a tua alma, para onde ela vai e para quem será? Se alguém lhe questionar, fale para ele. Fale para ele que se ele morrer hoje, para quem será a alma dele? Aonde ele vai passar a eternidade? Fale para ele ou para ela que a vida não é somente como a ciência fala. A ciência fala que o ser humano, ele só tem algumas estações. A primeira é nascer, a segunda envelhecer e a terceira morrer. Somente 3 fases. Não. Além desta vida há uma eternidade esperando por cada um de nós. E eu e você, é nós quem vamos escolher aonde que nós vamos passar a eternidade. Se vamos passar a eternidade com Cristo Jesus, ou se nós vamos passar a eternidade no Hades, no inferno, que foi feito para Satanás e os seus anjos. Então, se Cristo Jesus cortar o teu fôlego de vida hoje, para onde a tua vida vai? Para onde a sua alma vai? Para onde você vai passar a eternidade? Eternidade não é somente um mês de férias, 30 dias, não. É uma vida inteira, é para sempre, é uma eternidade. Então o seu e o meu dever, depois que as nossas vidas foram um exemplo, nós temos que simplesmente pregar, falar do amor de Cristo Jesus, falar que ele ama o pecador, mas ele aborrece o pecado. É diferente. Jesus nos ama como pecador, mas só que as nossas práticas pecaminosas, ele não é compatível, ele não é complacente, ele não é a favor do pecado, mas porém ele ama o pecador.
Amém? Então somente o nosso dever aqui que Jesus nos ensina é de pregar, ide por todo mundo e pregar o meu evangelho a toda criatura. E aqueles que crerem e for batizado será salvo, mas quem porém não crê será condenado. Amém? Então que esta palavra eu creio que te ajudou. Se te ajudou, deixa aqui nos comentários se você tem alguma dúvida. Se você quer que eu traga vídeos aqui diferentes, com ensinamento, como pregar, deixa aqui nos comentários. Amém? Então, fique com essa palavra em nome de Jesus. Primeira coisa é a nossa vida tem que ser um exemplo para nós não passarmos vergonha. E segundo, pregar, falar daquilo que Jesus fez na minha vida, a transformação que o Evangelho ele nos imposicionou, trazer e falar das maravilhas que Cristo Jesus tem realizado na minha e na tua vida. E assim você estará pregando a palavra de Deus. Você não vai ter que obrigar, mas se ele quiser crer, se ele quiser acreditar, ele vai ser salvo em Cristo Jesus, amém? Então que Deus te abençoe, se inscreva aqui no canal Pregador Luiz Ronaldo, deixe os seus comentários, opções de vídeos e assista também os outros vídeos aqui do canal e você será abençoado pela palavra de Deus, amém? Então que Deus te abençoe poderosamente a sua vida, a sua casa e a sua família. Tchau e até o próximo vídeo. Ô glória!